Então, o objetivo do vídeo de hoje é a gente fazer um mini tutorial de como criar um servlet, né? E aí eu vou falar sobre algumas coisas, como aonde criar, por que criar e a organização do projeto como um todo para que vocês entendam. Então, o objetivo desse vídeo agora é mostrar a criação de um servlet, fazer uma brincadeira bem rápida e depois a gente vai começar a lidar com um problema mais sério, que é fazer o servlet completo e interação entre funcionalidades do sistema. Então, sem demorar muito, né, a gente está aqui no Eclipse. Vocês podem ver aqui que a gente tem aquele nosso projetinho antigo, né? Então a gente tem a página index.html, a gente tem a página login.html e welcome.html. Então vamos olhar aqui rapidinho. Entrando lá, localhost 8080 projeto web, a gente já sabe que todo projeto web que está no servidor lá, ele tenta achar quando você mapeia uma pasta que pode, né, que é acessível pelo navegador, pelo servidor web, ele tenta acessar a página inicial index.html. Então, tanto faz fazer assim ou fazer assim, certo? Depois a gente fez uma navegação simples, foi para a página login.html, apertou um botão, foi para a página welcome, só mostrando rapidamente para vocês. Depois a gente foi para edit profile, né? E aí tem esse botãozinho que foi a brincadeira que a gente fez, que é um JavaScript só dando uma mensagem de ok, obrigado, só que ele não faz nada. Então vocês vão notar que até esse momento a gente não trabalhou com nada de lógica de negócio, a gente não validou login, nem nada disso. Simplesmente foi um hiperlink para o outro, apertando o botão para o outro, navegando de uma página para outra, né? Então não tem o conteúdo dinâmico que a gente quer. Então, beleza. Para isso, a gente vai começar fazendo uma pequena brincadeira que vai ser criar um servlet, tá certo? Então, eu vou clicar aqui no projeto web. Como o servlet é uma classe, eu vou criar um pacote de teste só para a gente fazer um teste inicial, tá bom? Então, ó, Ctrl N, e aí vai aparecer o wizard, né? Vou colocar aqui package, apareceu o package aqui, cliquei, demos next, projeto web, aqui eu vou botar test package, e aí vou apertar o botãozinho do finish lá que estava atrás do navegador. Bom, a partir daí aparece aqui, ó, vocês estão vendo? Né? src, certo? E um pacote dentro do Java Resources. Bom, então agora eu clico no Test Package, Ctrl N de novo, né? Servlet. Então, clicou aqui, é só a gente seguir o passo a passo do tutorial. Então, vou mostrar pela outra tela para vocês que fica mais fácil. Né? Ignore um pouquinho o slide que está aparecendo aí, daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele. Então aqui eu vou colocar uma classe Olá Mundo, que é um clássico, né? Esse cara vai ser a classe do servlet, tá certo? Aqui ele vai fazer o mapping, que é como o sistema identifica ele. E, por fim, vai perguntar se você quer fazer alguns métodos já como padrão. Eu vou colocar que eu não quero implementar nenhum deles, tá certo? Eu não quero que ele escreva nenhum deles para mim. Criou, apareceu a classezinha lá, né? Então, apareceu aqui, ó, Olá Mundo, classe filha de servlet e um método do get. Então, a única coisa que eu vou fazer aqui, ó, pá, apaguei e a gente vai começar do zero. Então, para a gente começar do zero, primeiro a gente tem que entender exatamente o que tem aí, certo? Vocês vão ver que eu coloquei esse slide aqui porque eu quero mostrar para vocês o que é cada coisa. Bom, de qualquer jeito, todo servlet tem um nome dentro do contexto do servidor, tá bom? Isso significa que eu tenho um mapeamento dele dentro do servidor, onde quando chegar uma requisição, qual é o passo a passo da requisição? Chegou uma requisição pela placa de rede. O protocolo TCP traduziu lá para o HTTP. Aí
O HTTP vai olhar qual é o URL. Ah, é porta 8080, vai mandar para a aplicação que está escutando a porta 8080, que no nosso caso é o Tomcat. O Tomcat vai receber aquela URL e vai falar, olha, é o que? Meu projeto barra Olá Mundo? Se for o meu projeto barra Olá Mundo, vai ter esse mapeamento aqui, ó. Então, ele vai usar essa classe, vai usar uma instância dessa classe, na verdade, para executar lá a requisição do tipo GET e do tipo POST no HTTP, certo? Lembrando que o HTTP tem vários tipos de requisição, GET, POST, PUT, todas essas requisições viram métodos dentro da classe. Bom, a HTTP Servlet é uma classe abstrata que tem métodos abstratos que a gente precisa implementar. O primeiro que eu vou falar é o doGet, tá certo? Então o doGet vai fazer o quê? Ele vai receber uma requisição do tipo GET do servidor e vai literalmente responder de acordo com o que você quer fazer. Então aqui, um método GET lança esses tipos de exceção e recebe dois objetos aqui interessantes. Vamos olhar para cada um. A HTTP Servlet Request é uma classe em Java que armazena todos os dados da requisição HTTP. Então, lembra daquele cabeçalho HTTP que a gente viu lá no navegador? Aquele cabeçalho que é enviado quando a gente dá submissão no formulário HTML, ele manda uma porção de informação, né? Então, na página de login, por exemplo, era o nome, o login, o nome de usuário e senha. E essas informações são encapsuladas dentro desse objeto aqui. Então, esse objeto representa a requisição naquele momento em que o servlet recebeu e tem que lidar com ela. HTTP Servlet Response é o objeto que vai lidar com a resposta HTTP. Então aqui eu vou poder mexer no cabeçalho HTTP, vou poder mexer no conteúdo HTTP, tá bom? E coisas do gênero. Então, por enquanto, eu tenho um método do GET, certo? Que recebe as informações do GET. Então, quando eu for tratar dele, eu vou responder com alguma coisa. E aí eu vou fazer de uma seguinte forma. Response. Right. E aí vamos entender um pouquinho o que é isso aqui. Bom, se vocês viram lá no curso inicial de Java, é que a gente tem que abrir arquivo, né? Então, não sei se vocês lembram, mas quando a gente vai ler e escrever de arquivo, a gente vai encapsulando, né? A gente faz new file reader, new file output stream. Então, a gente vai colocando um objeto dentro do outro. O que isso significa? Isso significa que toda entrada e saída de dados ela está encapsulada em objetos streaming, que são sequências de dados, né? No caso de um arquivo, principalmente um arquivo de texto, a sequência que você vai ler é uma sequência de bits que representa caracteres. Assim como a sequência que você vai escrever vai ser uma sequência de bits que vai representar o que? Caracteres também. Tá bom? Então, nesse caso aqui, o que ele fez? Ele pegou o cara que escreve na saída padrão do Web Container. Observa, o cara que escreve na saída padrão do Web Container é o cara que escreve o conteúdo da página HTTP, certo? Então, assim como quando a gente faz system.out, certo? Então, só para mostrar para vocês aqui, ó, system.out. O que a gente está acostumado? A gente está acostumado a fazer system.out.print ou println, né? Println, não é isso? É a mesma coisa, tá bom? A única diferença aqui é que esse out aqui tem que vir do método getWriter. Então, observa, system.out.println imprime a mensagem que você colocar entre parênteses no console padrão, que é esse cara aqui que fica aparecendo uma porção de letrinhas, tá certo? Mas não é isso que a gente quer fazer. O que a gente quer fazer é imprimir na página HTML. Então, a gente vai pegar out.print, tá bom?
e vai lá escrever o hello world. Então, o que vai acontecer aqui? Toda vez que a gente chegar uma requisição para projeto web 1 barra olá mundo, se for uma requisição do tipo get, ele vai fazer o quê? Ele vai imprimir na página hello world, tá certo? Se for post, ele não vai fazer nada. Então, na verdade, ele vai reclamar que não pode fazer esse tipo de coisa. Vamos dar uma olhadinha para isso? Então, chegamos aqui. Já estávamos lá com a nossa página no index. Agora, a gente vai chamar o URL que a gente colocou. Qual foi o URL que a gente colocou? Olá mundo, né? Então, olha o que eu falei do path. Olá mundo, ele vai identificar que é esse servlet aqui. O que aconteceu? Ele deve ter sincronizado, mas não criou esse arquivinho lá, tá bom? Então o Eclipse tem uns bugzinhos. Essa classe não foi colocada no servidor. O que eu costumo fazer para resolver isso? Eu clico no projeto e mando ele rodar de novo. Run server. Bom, do next, do finish. E aí ele vai reiniciar o servidor. Agora ele vai ser obrigado a sincronizar e criar lá o que ele não criou. Isso é um bug do Eclipse, tá? Que não sincronizou direitinho o projeto web. Vou colocar agora o bom e velho olhar o mundo por aqui. Então pronto, ó. Agora o projeto web olá mundo, tá certo? E aí, lembrando que esse mapping aqui pode ser qualquer coisa, tá? Então pode ser test.html, inclusive. A gente tem sempre que lembrar de esperar a sincronização, tá vendo? O console começou a logar, foi completo, o projeto está sincronizado. Agora, olá mundo não existe mais. Teste.html virou olá mundo. Observem, esse aliás aqui não importa muito, tá certo? O que importa para a gente é que ele vai ser a ponta de indicação para qual servlet está sendo chamado. Então a gente pode até, por exemplo, brincar, enganar o cara e achar, para ele achar que está fazendo o quê? Está usando uma aplicação PHP, né? Então, isso aqui é brincadeira, para a gente enganar quem está tentando invadir o sistema, né? Opa, ele não sincronizou dessa vez, aparentemente. Ah, agora foi. Então ele não achou, porque na verdade é teste.php, não importa a extensão, na verdade está usando a aplicação do tipo Java. Lembrando que esse cara aqui imprime direto na tela, tá bom? E reparem que ele pegou o print writer do response, não do request. O request recebeu a informação, o response é o que leva a informação da resposta HTTP, tá certo? Quando acabar esse método, o que vai acontecer? Eu já vou ter impresso lá na página, olá mundo. E aí, se vocês forem olhar, a gente tem várias coisas, como por exemplo, set content length, tá bom? Mudar alguns headers do HTTP, set content type, lembra lá? Text XML, text HTML, é isso. A gente pode colocar imagem, extensão e aí vai. Então a gente consegue mexer com o cabeçalho HTTP direto, tá certo? Então uma pequena revisão. Olá mundo é a classe, tem que estender HTTP Servlet. Isso aqui é só uma frescura que o Eclipse precisa para não fazer warning, tá? Vou tirar, vocês vão ver que vai ficar um warningzinho aqui, mas é ele que coloca. Beleza, não esqueçam de criar o pacote, certo?
E não esqueçam de dar override no método que vocês vão usar. Então aqui, do get, requisição, o objeto que encapsula as informações de requisição, response, o objeto que vai encapsular a informação que vai ser apresentada. Não errem a assinatura do método, por isso que é sempre bom colocar override. Usei get porque eu estava acessando a URL direto. Então aqui, ó, né, não tem um formulário mandando nada para ele. Então eu não conseguiria fazer uma requisição do tipo post. Por isso que eu fiz do tipo get, certo? Então agora rapidamente, né, eu vou até apagar esse olá mundo daqui, que para a gente não tem muito sentido. Vamos continuar no nosso sisteminha anterior. Então aqui, ó, o sisteminha anterior, a gente tinha lá a página index. Ele faz o que? Efetue a autenticação para acessar o sistema, certo? Então aqui digite o console e aí vai. Esse botão não faz nada, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, como eu falei para vocês, é criar a classe. No meu caso, como eu apaguei até o pacote, eu vou criar o pacote de novo. Então aqui, né? Então, package. Vou dar um nome para ele. Então aqui, o nome do meu pacote vai ser, por exemplo, a gente vai colocar, vamos botar assim, classes, vamos botar controladores mesmo, não tem problema. Depois vocês vão entender. Bom, e aí de novo, ó, dentro de controladores, Ctrl New. Qual vai ser o primeiro servlet que eu vou criar? O verificar login, tá certo? Esse aqui a gente não vai poder fazer muita coisa, mas é só para a gente ter um cara para redirecionar certinho. Epa, criei um pacote, né? Vamos lá, fiz besteira. Ctrl New, servlets. Então aqui, verificar login. O que eu quero que esse servlet faça? Eu quero que ele, ao acessar qualquer parte do sistema, ele verifique se está logado, tá certo? Então vou colocar aqui o método do get, o método do post. E vamos lá. Dessa vez eu deixei ele criar o código para mim. Eu particularmente não gosto desses comentários. Apago porque eu acho que eles poluem. Vou apagar isso aqui. Beleza. E aí, né, a gente pode fazer várias coisas. Então, por exemplo, no meu caso aqui, independente de ser por get ou ser por post, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu simplesmente vou chamar o do post e vou implementar tudo que eu quero dentro do post, certo? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode, por exemplo, ver se tem em algum lugar guardado alguma informação para saber se ele já fez login e senha, tá? No nosso caso, o verificar login por enquanto não vai fazer nada. Eu só vou logar lá no console para vocês verem. Tá bom? E aqui, ó, depois eu vou falar um pouquinho sobre esse método aqui, mas por enquanto é só para a gente saber. Vou redirecionar .barra login.html. Então aqui o que eu estou fazendo na prática é só verificar. Eu teria, né, que verificar o login. Aqui eu só imprimi na tela, tá? E depois eu vou fazer o forward para o login, assim como acontece aqui, ó. Tá bom? Desculpa, peraí, cliquei no lugar errado. É isso que acontece. Então, independente de qual é a página, né, se alguém for tentar acessar o nosso verificar login, tanto por get quanto por post, ele vai imprimir no console isso e depois vai redirecionar para login.html. Vamos ver isso acontecer?
Então aqui, ó, escrevi alguma besteira. De novo, Tomcat não fez o favor de não publicar a classe nova, né? E aí, como eu falei para vocês, run as. Vou dar uma reiniciada no servidor, lembrando de novo que isso é problema do Eclipse, né? Reiniciou o servidor. Então, vamos lá. Viram? Verificar login. Ele redirecionou para a página de login. Então, passou pelo servlet verificar login, tanto que imprimiu na tela e depois redirecionou para uma página, tá bom? Então, observa que, na prática, o que a gente vai fazer é sempre isso. Ah, é uma requisição do GET ou é uma requisição do POST? O que a gente vai fazer? Certo? Então, por exemplo, só para repetir o processo, a gente vai fazer aqui agora Ctrl New, Servlet, o efetuar login, tá bom? Então, esse servlet aqui, na prática, vai simplesmente pegar o login e senha, buscar em algum lugar e dizer, guardar depois se esse usuário foi autenticado, né? Todas essas coisas a gente não vai ver agora, tá bom? Então, a única coisa que a gente vai fazer mesmo é apontar para essas páginas o projeto anterior. Então, agora eu tenho verificar login, eu tenho efetuar login. Então, ó, index.html, certo? Vamos lá. Efetue login, ok. Login.html. Lembram agora que isso aqui é coisa antiga. Lembra que a gente tinha aqui, ó, welcome.html, né? Ao invés de redirecionar para welcome para .html, agora vai ser o verificar login. Na verdade, vai ser o efetuar login. E aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui, só mesmo para ter um fluxo de tela. Depois a gente vai brincar um pouquinho mais com outras coisas, tá? Então a gente vai brincar com sessões, a gente vai brincar com banco de dados, a gente vai brincar com redirecionamento. Então vai ficar bem legal. Nesse momento a gente só está criando um servlet mesmo. Para terminar aqui, ó, né? E antes, notem que ele não sincronizou de novo, né? O que é muito chato. Então, eu só vou fazer algo diferente. Vou fazer um Ctrl Alt P aqui, que é forçar ele a republicar o projeto. Não aconteceu, então vamos lá, né? Run as, run on server, finish, só para ele reiniciar o servidor e postar a nossa nova classe. Então vamos ver. Vou abrir aqui o navegador. A gente está na página login.html. Vamos desde o início, né? Autenticação, login.html. Vamos olhar lá se ele mudou, né? Login aqui ainda está como welcome.html. Então ele não atualizou.
Deixa eu dar outra atualizada na página que de repente ainda estava lançando conteúdo e eu não vi. Agora foi, né? Eu tentei atualizar a página antes do servidor publicar todo o conteúdo, né? Então agora o que ele vai fazer? Vai chamar o servlet efetuar login, vai imprimir no console e vai redirecionar para a página que a gente precisa. Vamos ver? Redirecionou para a página. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso console. Apareceu lá o efetuar login como a gente queria, tá certo, pessoal? Então, essa aula era só para a gente criar classes do tipo servlet, entender sua sintaxe e aí a gente já começa a fazer as brincadeiras mais difíceis. Até a próxima!